Olá, professores, professoras. Eu sou o professor Rodrigo Leão, supervisor pedagógico do Sistema de Ensino Aprende Brasil. Neste vídeo, eu quero apresentar para vocês uma ferramenta muito boa que vocês podem usar para criar as suas atividades avaliativas, suas trilhas de aprendizagens, formulários para registro de frequências, enfim, é o Google Forms, ou formulário do Google. Uma ferramenta muito útil para um modelo assíncrono de trabalho com os alunos. Aquele modelo que você não está conectado com ele em tempo real, ao mesmo tempo. É um modelo de trabalho que você utiliza para enviar atividades avaliativas para os seus alunos. Naturalmente, você tem que ter uma conta Gmail. Eu já estou logado na minha conta. Por quê? Porque eu preciso abrir o aplicativo Drive do Google. Então, sem uma conta Gmail, você não tem acesso a esse aplicativo. Então, fazendo o primeiro acesso aqui, como que eu encontro esse formulário do Google? Veja que aqui eu já tenho até duas planilhas, ou formulário, melhor dizendo, já prontas aqui, que eu estava fazendo alguns testes nessa ferramenta. É uma ferramenta bastante intuitiva, é de graça, né, te dá uma capacidade rápida de produção, possibilita também que você faça os registros em tempo real das respostas dos alunos, no caso deles te responderem uma atividade avaliativa, né, e ao criar essas atividades você pode inclusive definir tempo de exposição para os alunos, né, de disponibilidade, você consegue embaralhar questões, você consegue liberar feedbacks de forma imediata ou não para o teu aluno. Claro que toda essa configuração depende do seu planejamento, como que você quer que esse formulário seja entregue para o teu aluno e qual é o tempo de resposta que você precisa, né? Então, é bastante simples. Você vem aqui, por exemplo, em Novo, nessa aba Mais, Formulários do Google. Então, ele abriu aqui um formulário em branco, sem título nenhum. Eu vou começar aqui do zero, né? Você pode pegar alguns modelos já pré-existentes também, eu optei por começar do zero. E é aqui que você define um título, por exemplo, para esse formulário. Então, por exemplo, aqui vou colocar matemática, operações inversas. É um conteúdo ali do quinto ano do ensino fundamental, né? Naturalmente, ao produzir uma avaliação, você vai estar lá de olho na Base Nacional Comum Curricular para poder deixar claro qual ou quais habilidades você pretende avaliar, verificar nos seus alunos o nível de domínio, né, de proficiência desses alunos no assunto. Vou copiar aqui, porque eu vou aqui em cima à esquerda, eu também trouxe esse nome para que o formulário tenha um título definido e facilitar a localização mais tarde. Cada operação dessa que eu faço, ele vai salvando automaticamente. Então veja, todas as alterações foram salvas no Google Drive. Ele vai salvando em nuvem, vai em tempo real, né? E aqui eu posso fazer, por exemplo, uma descrição. Então, eu tenho aqui matemática, ensino fundamental, quinto ano, digitar melhor aqui, ensino fundamental, quinto ano, turma A, por exemplo, matutino. Turno matutino, desta turma A. Bom, essa descrição, o pessoal pode ficar bem à vontade, é como um cabeçalho de prova, um cabeçalho de avaliação que a gente está habituado a fazer para os nossos alunos numa situação de normalidade. Bom, feito isso,
eu tenho aqui adicionar pergunta, eu posso importar perguntas de um outro formulário, caso eu já tenha produzido. Eu tenho aqui adicionar título e descrição, né? Quando eu faço isso, eu estou abrindo aqui uma outra seção, uma outra janela aqui, não é o caso agora. Eu posso importar uma imagem, eu posso adicionar uma imagem do meu banco de imagens, né? Então eu tenho como fazer um upload aqui, ou da própria câmera, ou por um endereço, né, por uma URL, enfim, eu tenho como adicionar imagens, eu tenho como adicionar vídeos. Ele busca do YouTube, você faz a pesquisa aqui por palavra ou expressão-chave, ou por URL, você pode colar diretamente uma URL que você já tenha, né, pré-existente, e adicionar sessões, né, uma nova sessão. Eu vou ficar por enquanto só em adicionar sessão. Eu vou até mostrar aqui um exemplo que eu já tenho, de uma avaliação pronta, para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer com essas ferramentas aqui do Google Drive, né? Então, a seção 1 é apenas aqui, Escola Editora Aprende Brasil, 4º ano, né, ou 5º ano, e eu abri aqui uma questãozinha para o aluno colocar o nome e o número de chamada, né? Então, eu posso fazer a mesma coisa aqui nesse outro formulário. Então, aqui, nome do aluno, né, ou aluna. E como ele já sugeriu, resposta curta, tá? Então, você pode deixar aqui, o aluno vai colocar o nome dele aqui, é uma resposta curta, mas a gente tem que prestar atenção que existem outros tipos de questão que você pode inserir. Nesse caso, é uma resposta curta. Eu preciso saber o nome desse aluno. Então, eu coloco essa questão como uma questão de resposta obrigatória, né? Mas nesse momento, eu ainda vou deixar essa configuração desabilitada, porque mais na frente eu vou explicar por quê. Eu vou adicionar mais uma pergunta. Ela vem logo abaixo da primeira. Claro que eu posso mudar de posição, eu mostro mais na frente. E aqui eu quero o número da chamada desse aluno. Como eu coloquei aqui número, eu não tenho um texto extenso, o sistema ele é inteligente, ele já entendeu que eu preciso de uma resposta curta também. Aqui. Também não vou colocar ainda a obrigatoriedade. Essas configurações eu vou mexer um pouco mais na frente. Certo? Bom, então, como é que o aluno pode ver isso aqui? Olha só. Né? Como é que é a visão do aluno? Então, eu quero conferir como professor, eu clico lá naquele olho lá em cima, visualizar, e eu já tenho uma ideia da forma como o aluno vai enxergar essa primeira sessão aqui. Tá? Então, nome do aluno ou aluna e o número da chamada. Ótimo, eu vou fechar essa aba aqui. Nessa eu estou no modo de construção e agora eu vou entrar com uma outra sessão. Então, por exemplo, aqui, adicionar sessão. Sessão 2D2. E a sessão 1? Ah, está aqui em cima. Quando eu criei a segunda sessão, o formulário já entendeu que a primeira aqui em cima, onde eu tenho o cabeçalho e a identificação do aluno, ele já entendeu que é a sessão 1. Né? Então, nessa sessão 2, eu vou dar um título a ela ou não, vai depender de como eu quero entregar essa avaliação para o meu aluno. A minha ideia aqui é construir uma trilha de aprendizagem. Eu já tenho ela pronta aqui no Word. Por quê? Porque eu fiz a curadoria do material, eu fiz a pesquisa, eu testei, né, na minha cabeça como que poderia ficar esse formulário. Né? Então, para agilizar aqui até a apresentação do vídeo, na seção 2, eu quero fazer aqui uma atividade para ativação de conhecimento prévio do meu aluno. Então, eu chamo aqui de vamos recordar.
eu vou copiar aqui, né? E vou colar lá no título do formulário, tá? E tem aqui a questão, olha, do vamos recordar. Lúcio pensou em um número. Desse número, ele subtraiu 15, obteve 50. Qual foi o número que Lúcio pensou? Enfim, uma questão simples para trabalhar aí a soma ou a subtração, né, desses números, trabalhando aí o conceito de operação inversa. Por opção, eu quis trazer essa pergunta dentro de uma imagem. Então, eu não vou fazer nenhuma descrição aqui e também não vou escrever a pergunta aqui, né? Então, eu vou adicionar a questão e, ao invés de eu colar a pergunta aqui lá do Lúcio, eu vou incluir uma imagem. Vocês vão entender por quê. Tudo isso porque eu testei. Tá? Eu estou fazendo aqui num modo um pouco mais sofisticado, mas a gente pode também simplificar essa situação. Tá? Então, eu vou aqui escolher a imagem para a pergunta. Deixa eu ver aqui. Abriu. Eu vou fazer um upload dessa imagem. Eu vou buscar nos meus diretórios de arquivo. Então, eu clico aqui em procurar e vou buscar aqui numa pasta que eu já deixei pronto para trabalhar. Então, a imagem do vamos recordar aqui da sessão. Eu coloquei sessão 1 ali, mas na verdade é sessão 2. E essa imagem vai entrar. Veja, eu construí essa imagem, eu editei essa imagem no PowerPoint, depois eu salvei em JPEG, né? E aqui nessa imagem está a pergunta. E vou clicar nesses 3 pontinhos e vou dar uma alinhada mais ao centro. Se eu clicar em cima dela, eu posso mudar aqui a dimensão dessa imagem, tá? Posso deixá-la um pouquinho menor aqui, posso deixá-la um pouco maior. Eu vou deixar assim um pouquinho maior aqui, centralizada, né, alinhada ao centro. E não vou escrever nada na pergunta aqui, porque eu fiz a opção por editar. Mas claro, você poderia ter trazido a pergunta aqui, copiando de um texto pré-definido e colando aqui nesse retângulo pergunta, né? Mas eu quis deixar um pouco mais alegre, um pouco mais animado para o aluno aqui. Na verdade, essa é uma atividade de 4º ano. Eu vou mudar aqui em cima. É bom porque a gente vai corrigindo, né? Então, vou colar aqui as alternativas. Agora sim, eu tenho as alternativas aqui, né? Então, estou copiando aqui, vou colar, vou copiar aqui também, vou colar na alternativa aqui de baixo. E conforme eu vou colando alternativas, o próprio formulário vai criando a próxima. Já criou a terceira aqui, tá vendo? A opção 3. Né? Então, vou copiar aqui também, colei, e ele já criou a opção 4 para mim. Né? E vou copiar aqui e vou colar. Ele já abriu uma aqui embaixo, mas eu não vou usar, tá bom? E aqui também, claro, vai ser uma resposta obrigatória, mas por enquanto eu não vou mexer nessa configuração. Lá na frente vocês vão entender por quê. Joia, então aqui eu já tenho a seção 1 com o cabeçalho e a identificação do meu aluno, e a seção 2 eu quero fazer uma sondagem no meu aluno, que eu chamei de vamos recordar, né, para poder levantar e ativar conhecimentos prévios dos meus alunos sobre esse assunto. Bom, eu quero dar uma olhada, então eu vou visualizar, né, como é que meu aluno vai enxergar isso. Nome e número do aluno, tá vendo? Eu teria que responder para poder passar para a próxima sessão. Por isso eu não coloquei como obrigatório por enquanto, para eu poder visualizar. Então eu vou na próxima sessão sem a obrigação de responder. Olha que bonitinho que ficou, tá vendo? O título permanece, né? Ele sempre acompanha cada sessão, lá o título do formulário, e aqui a seção
vamos recordar que a seção 2, a pergunta está agrupada na imagem, fica um pouco mais lúdico, mais alegre, e as respostas possíveis estão aqui. Então, tranquilo, por enquanto tá tudo bem, eu não tenho nada a corrigir aqui. Eu posso optar por deixar enumerado, né, A, B, C, D, ou não, isso é uma opção de cada um. E para voltar para a área de construção, eu posso clicar nessa canetinha aqui, né, para editar, ou eu fecho aqui, porque a aba de construção estava fixa aqui ainda, né, eu não saí dela. Porque quando eu clico no olho visualizar, ele abre uma nova aba aqui em cima ou nova janela. Depende da configuração aí do teu navegador. Bom, então, tranquilo. Essa é a seção 1. Vamos lá no meu rascunho, né? Seção 3. Eu quero inserir um reforço, um conteúdo de reforço para o meu aluno. Então, como que eu faço aqui? Né? Eu fiz a opção de que esse conteúdo de reforço seja apresentado para o meu aluno através de um vídeo. Então, eu vou copiar esse link de um vídeo do YouTube, vou abrir uma nova seção aqui, tá vendo? E vou colocar aqui reforço, né? Eu até vou colocar em maiúsculo, para aumentar um pouco o tamanho de fonte lá. Vou subir aqui também, vou colocar tudo colocar tudo aqui em maiúsculo, para melhorar um pouco a estética do título da sessão. Tranquilo. Olha, conforme eu estou digitando, pessoal, conforme eu estou editando, as alterações vão sendo salvas automaticamente. Então, voltando aqui para essa sessão, o que o reforço me diz? Me diz que eu quero colocar um vídeo. Ah, se eu quero colocar um vídeo, então eu poderia colocar o link na descrição, ou poderia deixar isso aqui mais bacana. Então, eu vou adicionar um vídeo. Como eu já tenho a URL, eu não preciso fazer a pesquisa por palavra-chave, porque eu já fiz essa pesquisa, essa curadoria de material anteriormente. Essa é a grande sacada, tá, pessoal? É fazer essa curadoria com muito cuidado, com tranquilidade, para que você possa fazer uma boa avaliação para o teu aluno. E agora eu vou, ó, ele carregou, tá vendo? Ele carregou aqui. Esse é o vídeo que eu quero. Então vou parar ele aqui. Esse é o vídeo que eu quero, né? E agora vou selecionar aqui, vou salvar. Deixa eu... Opa, ele abriu uma janela nova aqui, que na verdade foi lá para o canal desejado, né? Mas eu quero ver no formulário, eu quero que meu aluno enxergue aqui, que ele não precise ir diretamente ao YouTube. Então, selecionei e o vídeo vai entrar aqui como parte dessa sessão 3. Entrou, os 3 pontos aqui do lado é para que eu faça o alinhamento, vou alinhar ao centro, vou selecionar aqui, quero aumentar um pouco a exposição, né, o tamanho dessa exposição, então ele aumenta a área da sessão. Então, quanto mais aumentar aqui, mais a área da sessão aumenta, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Exibir legenda, eu posso ativar também. E, a princípio, eu não quero colocar nenhum título para este vídeo, tá? O próprio vídeo já vai trabalhar aqui regra para a operação inversa, o aluno vai entender. Vamos dar uma olhada lá? Sempre bom dar uma verificada, né? Como eu não coloquei ainda a obrigatoriedade, eu consigo pular sessões sem responder para que eu possa trabalhar melhor a edição depois. Aqui a segunda sessão, posso pular sem responder ainda. Olha que bacaninha, ó, o reforço está aqui. É só isso, é simples, né? Maravilha, então eu vou fechar aqui, vou voltar para a área de edição. Ele sempre vai perguntar se eu quero realmente sair
sem enviar as respostas. É porque eu não estou preocupado ainda em responder, eu estou editando. Vamos lá no meu rascunho. O meu rascunho, após passar da sessão do reforço, a sessão Vamos Praticar. Maravilha, é a sessão 4. Então, vou copiar aqui o Vamos Praticar. Vou até já colocar maiúsculo para colar lá melhor. Vamos praticar. Vou abrir uma nova sessão aqui, sessão 4. O título Vamos Praticar e vou adicionar uma questão. Cliquei no mais, vou adicionar uma questão. Pelo meu rascunho é uma questão sim de múltipla escolha, então eu vou copiar aqui, vou lá, colo na pergunta, vou tirar o número da questão, tá bom? Vou explicar por quê, mais lá na frente, certo? Vou manter aqui múltipla escolha e agora eu vou pegar aqui esses dados, né? Alternativa A, 185, vou colocar como opção 1, alternativa B, 495, alternativa C, 850, estou colando aqui, optei por 4 alternativas apenas, copiei aqui a última alternativa, 85, maravilha. Então está aqui uma questão, nessa seção 4 eu tenho mais uma questão aqui, então eu não vou mudar de seção, eu vou adicionar uma segunda seção, melhor dizendo, eu vou adicionar uma segunda questão dentro da mesma seção 4. Então eu vou adicionar aqui a segunda questão. Lembre-se que eu optei por não numerar, tá? Aqui. E eu posso optar também por não enumerar as alternativas, tá bom? Eu até vou fazer essa opção já. Vou tirar aqui essa coisa de item A, item B, tá? Vou deixar sem essa enumeração aqui, tá bom? Tranquilo. Então ele já está salvando, eu estou alterando, ele vai salvando. Aqui a mesma coisa. Já vou para a segunda questão. Então vou tirar aqui as alternativas A, B, C e D, aqui enfim, né? E agora estou partindo para a segunda questão. Então já colei aqui o título da segunda questão, conforme aqui o meu rascunho, né? E a primeira opção 170, a segunda opção 430, vamos lá, 107 e 340. 107 e 340. Então são as alternativas que eu tenho das questões da seção 4. Bom, vamos dar uma olhada lá? Sempre bom dar uma verificada, né? Falando assim parece demorado, porque eu estou explicando passo a passo, mas quando você toma hábito de construir e você ali no silêncio ali do seu canto, né, na sua concentração, você vai ver que é bastante simples de construir. Então, aqui, vamos recordar, né, já a segunda sessão que eu avancei, a próxima sessão aqui é o reforço, e a próxima sessão, que é a sessão 4, é o Vamos Praticar. Veja então que na sessão 4 eu tenho 2 questões, poderia colocar mais questões. E eu vou explicar por que eu optei por não numerá-las, tá bom? Então, vou fechar aqui, vou sair sem enviar resposta nenhuma, né? As alterações já foram salvas, e agora vamos partir para o final. Seção 5, eu estou construindo uma trilha de aprendizagem, tá bom? E lá na frente, nas configurações, eu vou dar uma lógica para essa trilha. A seção 5, eu optei por colocar 2 questões abertas, tá bom? Então, por quê? Porque eu quero buscar um pouco mais de evidência de aprendizagem do meu aluno. Eu quero que ele se posicione. Então, é bom ter questões abertas, tá? Então, aqui na seção 5, que
eu vou abrir aqui uma sessão. Essa sessão está sem título. Eu poderia colocar um título ou uma descrição, vou pensar ainda no assunto, né? E nessa sessão 5 eu vou colar aqui a pergunta. Ela é uma pergunta aberta. Resposta curta também é uma resposta aberta, só que resposta curta não vai permitir que o meu aluno descreva o seu pensamento. Então é importante você mudar aqui para um parágrafo, tá? Resposta curta é uma palavra ou duas, é coisa bem objetiva. Vou tirar aqui o número também, tá bom? E vou adicionar mais uma questão. Aqui vou lá no meu rascunho, né? Vou copiar o texto da segunda questão, vou colar aqui, vou mudar para parágrafo também, vou tirar o número, é uma opção que eu fiz, e aí eu tenho resposta longa, né? Então o aluno vai ter que dissertar alguma coisa aqui, ao invés de responder, mesmo que numa questão aberta, de forma tão objetiva, tão direta, né? Com uma palavra ou expressão. Então aqui eu já tenho o formulário, né? Pronto. Eu poderia aqui, por exemplo, uma sessão de interação, por exemplo, né? Uma sessão aqui que eu quero que o meu aluno possa se reunir, né? Aqui com familiares, por exemplo. Deixa eu mudar aqui. Reúna-se com seus familiares. Faltou um acento aqui. Reúna-se com seus familiares e responda. Reúna-se com seus familiares. Discuta o assunto das questões abaixo e responda em seguida. Então eu estou dando uma ideia aqui, por exemplo, nessa sessão, do aluno ter um pouco mais de interação dentro de casa, envolver mais a família, né? Quem quer que seja o responsável, o seu pai, a sua mãe, um avô, avó, um tio, né? Quem quer que seja o responsável por essa criança, por esse aluno, possa aí ter um pouco mais de interação, né? Interação é com pessoas, interatividade é com conteúdos. Então aqui por isso eu optei por interação. E aí, tranquilo. Vamos dar uma olhada, vamos visualizar. Vamos lá, olha lá que belezinho. O cabeçalho, né? Vamos para a próxima. Vamos recordar. O aluno vai responder. Próxima sessão. O reforço. Caso o aluno venha apresentar algum problema, ao responder o vamos recordar. As questões do vamos praticar. Né? Coloquei duas aqui para simplificar um pouco o nosso tempo. E a interação. Então tem o título e a descrição aqui, dando uma pequena orientada para o meu aluno do que eu desejo que ele faça, né, para poder responder. Tranquilo? Maravilha, então. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês as configurações que eu devo fazer para tornar as questões com respostas obrigatórias, configurações de feedbacks, enfim, também de edição. Até mais, pessoal!